Oi, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do podcast do Insect Show e hoje eu tô com ele, o fundador do Grupo Ideia, Dib Nunes, consultor, conhecido no país todo e referência em cana-de-açúcar. E o Dib, nessa 21ª edição do Insect Show, fez uma palestra muito provocadora ou provocativa. Provocativa. Ele fez algumas perguntas que ainda não temos respostas dentro do controle de pragas da cana, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu quero começar te perguntando que, bom, você acompanha o controle de pragas há muitos anos. Só de Insect Show são 21 anos, fora toda a sua bagagem como consultor e pesquisador. E eu queria saber, na sua opinião, o que melhorou, o que continua igual e o que piorou? Se é que tem alguma coisa que piorou. Sempre tem, né? Bom, inicialmente, oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês aí? Vamos então responder essa difícil pergunta, né? Vamos começar o que melhorou. Nós tivemos, com o passar dos anos, o desenvolvimento de novas tecnologias de controle a pragas. Novas tecnologias não só de produtos, mas de equipamentos, de sistemas de pulverização, de sistemas de levantamento, procedimentos operacionais, planejamento de controle, softwares. Então isso melhorou absurdamente. E variedades. Né? E as variedades também resistentes e as suscetíveis, faz todos aqueles levantamentos, as transgênicas. Enfim, isso foi o avanço tecnológico. Isso foi o que melhorou. Vamos dizer, o que ficou igual, a importância que estão dando para o problema das pragas, na minha opinião, é a mesma que davam há 30, 40 anos atrás. Passam-se os anos e a gente percebe que são departamentos que têm importância secundária nas usinas, nos grandes produtores. Tem importância? Tem, mas ainda é secundária. Lógico que tem coisas que envolvem muito mais dinheiro, muito mais investimento, como é o caso do transporte de cana, da colheita, né? Bom, enfim, então eu acho que permaneceu igual porque o pessoal ainda continua dando menos importância do que deveria dar. E o que piorou? O que piorou, na minha opinião, foi o imediatismo. O nível de conhecimento técnico aumentou, mas a gente vê que as empresas e os produtores eles têm muito imediatismo e pouca racionalidade na interpretação do problema. Então, por exemplo, receita de bolo. Quando você mexe com ser vivo, seja a cana, ou seja a praga, os insetos, os nematóides, que atacam a cana-de-açúcar, você tem que ter racionalidade, você tem que entender como que elas vivem, como que elas desenvolvem, em que condições ambientais elas se transformam em pragas mais agressivas, menos agressivas. Isso é uma coisa que sempre existiu e continua existindo. Precisava melhorar um pouco mais e reduzir esse imediatismo. Esse imediatismo da receita pronta, ela tem trazido problemas de desperdício de produtos ou porque você só vê o problema depois que ele ocorre. O pessoal trata a agricultura como se fosse pastelaria, né? Pede um pastel de queijo, acho que vai sair na hora. Prateleira, eu costumo chamar de prateleira. Eu tenho vontade de comer uma coisa, tenho um problema, eu pego na prateleira para resolver. Não, você tem que ter um monitoramento e o controle de tudo. Embora a gente sempre vê excelentes departamentos nas usinas, hoje aqui no evento nós tivemos apresentações formidáveis, mais de 370 usinas que existem no Brasil, ou até mais do que isso talvez, nós não encontramos 10% que tem um nível de inteligência nesse trabalho evoluído. Eles são o básico.
fazem só o básico e a grande maioria, às vezes, se toca quando tem problema. Então, depois que ocorre o problema, não adianta correr atrás. Como diz, a vaca já foi para o brejo. Exatamente. E na sua palestra de ontem, você trouxe algumas perguntas que ainda não têm resposta. E, na sua opinião, qual ou quais delas são mais urgentes? É difícil responder qual é mais urgente, porque quando eu coloquei aquelas 7 questões, eu considerei todas elas urgentes. Mas aqui, analisando com calma, eu acho que nós temos a necessidade de olhar com muito mais carinho a questão do manejo ambiental. Os tratos culturais são impactos. O que ocorre hoje na lavoura de cana é o uso de uma nova tecnologia. Tudo na parte técnica, na área de produção de cana, evoluiu demasiadamente. Evoluiu demasiadamente. Na adubação, nos equipamentos de colheita, equipamentos de plantio, equipamentos de tratos culturais, novos produtos, evoluiu demais. Então, existe atualmente no mercado uma oferta muito grande de novos produtos. E o que está acontecendo? Os produtos são ofertados, muitas vezes a gente sente que falta um pouco de base de experimentação, de desenvolvimento, de observação na grande prática, para a gente ver o que acontece quando você faz uma área grande. Enfim, de qualquer maneira, nós estamos passando por uma transição, porque nos últimos anos, vamos dizer assim, nos últimos 15 anos, 20 anos, desde o momento em que nós paramos de queimar a cana, o ambiente mudou. Você, quando muda o ambiente, você muda as pragas, as predominantes, as mais agressivas, as menos agressivas. Vamos dizer assim, a palha chegou, inibiu a presença de lagartelasmo, por exemplo, deu uma desaparecida. Quando a gente queimava a cana, a lagartelasmo era muito problema. Formigas lava-pés, que é o inimigo natural de broca, principalmente. A gente não encontra mais. A gente, quando andava no meio da cana, a formiga lava-pés é aquela que morde, sobe pela calça e morde ardido. E faz muito tempo que eu não levo ferroada. A gente vai no campo, não tem... Que bom! Não tem... Que bom, então, essa observação do meio ambiente se transformando e como isso tem impactado nas populações de pragas. O impacto é muito grande nas populações de pragas. Se você analisar, tudo que se faz de novo se mexe com a terra. Eu vou aplicar vinhaça, mexe com a terra. Vou aplicar vinhaça localizada, mexeu naquele pequeno ambiente ali. Eu vou usar torta de filtro, eu vou usar uma outra matéria orgânica, eu vou usar irrigação. Eu vou usar novo produto químico para combater não só pragas, mas combater o mato. Ou seja, competição. Toda interferência no ambiente muda completamente o cenário. Exatamente, impacta na vida dos insetos nocivos. Mas são muitas variáveis, né? São muitas variáveis. E as perguntas que a gente faz é justamente nesse sentido. Aquelas que não têm respostas estão relacionadas com isso. Ora, o que aconteceu com a vinhaça localizada? A vinhaça agora é aplicada de grande quantidade e localizada. Tem um sistema antigo também. Mas aplicando localizado, o que acontece ali, onde tem a toceira da cana? Onde as pragas atacam mais? Não sei. Eu vou pôr um inseticida junto. Beleza, controlou a praga e em volta. E quanto tempo dura? E o que acontece com a biota do solo? Os micro-organismos estão ali. Eu vou pôr inseticida, eu vou pôr também um produto, um bioinsumo. Os dois juntos têm efeito? Como que eles agem sobre a praga e sobre a biota do solo, que são os micro-organismos, os benéficos e os maléficos? Então, são perguntas que ainda não têm resposta. Mas como nós estamos evoluindo, eu espero ainda apresentar a resposta de muitas delas aqui no Insect Show. Se Deus quiser. E aí, continuando, né? A gente falou das tecnologias, do que melhorou, do que piorou, das perguntas sem respostas, mas e o profissional? O que
que tipo de profissional o setor precisa para vencer o combate às pragas? É, justamente isso. E aqui eu já aproveito para mandar um recado para as usinas e para os produtores, as associações. Aqui no Brasil, a gente produz cerca de 10 milhões de hectares. Nós temos uma produção de 600 milhões de toneladas de cana. Temos uma produção de 35 milhões de toneladas de açúcar. Temos mais de 28 milhões de litros de etanol. É um volume extraordinário de movimentação financeira. Quando você olha para a usina, o que ela faz em termos de controle de praga é significativo financeiramente? Não é suficiente. Eu acho que o investimento que está sendo feito, tanto em melhoramento genético, como em novos equipamentos, novas tecnologias e controle de pragas, que faz parte desse contexto, eles precisam de mais investimento. E os nossos profissionais têm que estar mais capacitados para melhorar a parte técnica. Tem gente muito boa nas usinas, a gente consegue montar um evento dessa qualidade com gente de usina, mas como eu falei, hoje tem 10%, no máximo 15% de usinas que mantêm um departamento de desenvolvimento de alto nível. A gente vê usinas aqui na região de Ribeirão Preto, como a São Martinho, com grandes projetos. Mas são poucas. São poucas, mas tem. Mas precisa abrir mais, porque se todos trabalhassem no sentido de levantar o conhecimento técnico, de enxergar o ambiente como um todo, de olhar o meio ambiente e todas essas questões que são levantadas com esses novos produtos que estão surgindo, eu tenho certeza absoluta que nós teríamos muito mais conhecimentos. Ainda temos muito prejuízo com pragas devido à falta de conhecimentos. E quando a gente olha para as instituições de pesquisa, nós encontramos instituições em situação lamentável. Os pesquisadores não fazem mais as pesquisas no nível que faziam, porque não tem recursos. Então é hora de repensar isso daí, montar grandes departamentos técnicos, nas grandes que eu digo, com gente altamente capacitada, e investir nisso. Esse é o meu recado para as usinas, para os produtores. Vamos prestar atenção no desenvolvimento técnico de pessoas e também das nossas procurar soluções para os nossos maiores problemas. É isso que eu acho que é importante, não só para controle de pragas, mas também para controle de plantas daninhas, que é um problema gravíssimo, que quando veio a palha impactou o meio ambiente. Então, a gente precisa evoluir, estar evoluindo sempre. Bom, eu ia pedir uma provocação para a gente encerrar essa entrevista, mas eu acho que você já fez. Já fiz? Eu achei que foi bem provocativo esse final, mas eu quero pedir para você me falar qual a frase que você falou no final da sua apresentação. É a frase que me acompanha desde o ginásio, que eu comecei a entender as coisas depois que eu prestei atenção nessa frase. É uma frase de Lavoisier, que era um químico, pesquisador, que deu uma grande contribuição para a humanidade. Ele disse o seguinte: na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Muito bom. E a outra frase? A outra frase é obrigado. A do Chacrinha. A do Chacrinha. Tem várias frases que eu lembrei aqui na apresentação, uma frase do Chacrinha, que dizia, como é que é mesmo? Você que... eu não trago... Isso. Pergunta. A coisa está tão complicada que o Chacrinha, se estivesse vivo, ele diria assim: olha, eu não vim aqui para resolver, eu vim aqui para complicar. Ou para... Não trago respostas, não só trago, perguntas. Ele dizia assim, eu vou lembrar direitinho, ele falava assim: alô, atenção, eu quero falar que eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Isso, é essa frase. Então, gente, é com esse bom humor do Dib, com essas milhares de perguntas que ele trouxe, essa provocação que ele faz aqui para vocês, que a gente encerra esse episódio do podcast do Insect Show e aguardo vocês nas próximas edições.
Tchau, gente.